Pai do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 268 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos dando início hoje ao estudo do livro do profeta Zacarias. E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 1 até o capítulo 6 de Zacarias. São capítulos bem curtos, pequenos, e que você vai conseguir ler aí com um tempo razoável. São textos bem detalhados e vale a pena você dar uma atenção. O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 4 e no verso de número 6, o qual a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Ele prosseguiu e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Bom, Zacarias, o profeta Zacarias, ele é contemporâneo, de Ageu, que nós acabamos de estudar. Ele também é um profeta de um período do final após exílico, quando Deus está para trazer o seu povo de volta. Deus levanta então Ageu para fortalecer o povo e animar aí Josué, o sumo sacerdote, Zorobabel, que era governador, para poderem edificar a casa de Deus. Zacarias profetiza e escreve esse livro provavelmente cerca do ano 520 a.C., e o seu nome significa Jeová se lembra. E realmente, depois de 70 anos de cativeiro, quando todos pensavam que Deus havia se esquecido do seu povo, o Senhor se lembra do seu povo, liberta ele restaura a sorte. O Senhor também se lembra de nós. Apesar das nossas dificuldades, das nossas aflições, o Senhor está sempre do nosso lado. Bom, os principais assuntos do livro de Zacarias são, primeiro, um apelo ao arrependimento e a necessidade de se cuidar da casa de Deus. Ou seja, ele está na mesma linha de Ageu. Se Ageu motiva as pessoas a reconstruírem a casa de Deus, Zacarias ele vai exortar, ele vai ensinar e corrigir o povo a cuidar da casa de Deus. Um outro assunto muito pertinente do livro de Zacarias é a mensagem da pessoa do Messias, ou seja, da pessoa de Jesus. Um terceiro assunto extremamente importante no livro de Zacarias é a expansão de Judá e de Jerusalém nos últimos dias, como o Senhor fará notório a glória de Jerusalém. E o quarto assunto de Zacarias é a remoção dos pecados de Israel e de Judá, os quais ainda não foram completamente arrancados. Bom, no capítulo 1 nós temos então uma exortação ao arrependimento, e nós já temos aí logo de início visões de Zacarias. Ele tem a visão de alguns cavalos, cavalos até que se parecem com os de Apocalipse, e depois ele vai ver novamente cavalos aí no capítulo 6. E em uma visão, esses cavalos parecem ser sentinelas de Deus sobre a terra. E em outra visão, esses cavalos eles se parecem com os inimigos de Israel, assemelhando-se um pouco com o que João escreveu em Apocalipse. Então as visões de Zacarias, elas não só merecem a nossa atenção, como merecem a nossa sinceridade. Nem todas são simples e fáceis de se interpretar. Algumas, na verdade, nós não temos uma clareza sobre o que realmente significa ou o que realmente ele quis dizer, E nós precisamos ser humildes e sinceros para reconhecermos quando compreendemos por completo a palavra de Deus e quando não compreendemos, Bom, ele tem uma segunda visão de chifres e ferreiros, e esses chifres e ferreiros representam nações
que se levantaram contra Israel e Judá e nações que se levantariam posteriormente, né? No capítulo 2 ele tem então a terceira visão de Jerusalém sendo medida e exorta então Israel a voltar para Sião, né? Ele exorta o povo a voltar para Deus. No capítulo 3 nós temos a quarta visão, e essa visão ela é muito linda, ela tem uma alegoria muito perfeita, né? Que é a visão do sumo sacerdote Josué, exatamente aquele que nós vimos em Ageu. Esse Josué não é aquele sucessor de Moisés. Esse Josué, ele é sumo sacerdote. E ele vai aparecer na visão de Zacarias diante do Senhor. E na visão de Zacarias, ele está com suas roupas sujas, ele está com suas roupas imundas. E à direita de Josué estava nada mais, nada menos do que Satanás, o acusador. E o que ele estava fazendo? Acusando Josué. Porém, o Senhor disse a Satanás, olha que coisa interessante, capítulo 3, verso 2. Mas o Senhor disse a Satanás, que o Senhor te repreenda. O Senhor está dizendo que o Senhor te repreenda. Automaticamente, e um desses senhores é Jesus, né? Que está repreendendo Satanás em nome do Senhor. Assim como o salmista diz, vi o meu Senhor assentado à destra do meu Senhor. Um é o Pai e o outro é o Filho, né? Então, nós vemos que se Satanás sempre teve o seu trabalho de acusar os filhos de Deus, Jesus, por sua vez, tem um trabalho de repreender a fúria de Satanás, né? E o Senhor ainda diz mais, né? Que foi o Senhor quem escolheu a Jerusalém, e Deus entendia que ele era um tição tirado do fogo. Então aqui Josué está representando o povo de Deus, né? E como Deus luta e defende aí o seu próprio povo. Então no capítulo 3 nós temos uma promessa de um renovo, mas esse renovo não é um acontecimento. Esse renovo é uma pessoa, e ele diz que ele é o servo do Senhor. E olha que coisa interessante, quando esse renovo vier, o Senhor vai colocar uma pedra diante de Josué. Quem é essa pedra? Essa pedra é o nosso Senhor. Sobre essa pedra estão 7 olhos. E nós temos aí, né, a revelação no capítulo 4, verso 10, parte B, que esses olhos são os olhos do Senhor. Então essa pedra que está diante de Josué, que tem 7 olhos, é Jesus que sustenta Josué. Essa pedra, essa rocha, também nos sustenta e nos mantém de pé. Bom, no capítulo 4, ele tem então a visão do candelabro de ouro, né? E nesse candelabro tem 2 oliveiras. Essas 2 oliveiras são 2 ungidos e eles estão a serviço do Senhor de toda a terra, né? Alguns vão acreditar que essas 2 oliveiras são Zorobabel e Josué, uma interpretação que não é tão simples de se fazer, mas nós sabemos que são pessoas que Deus levantou e que Deus ungiu, né? Aqui se encontra o nosso devocional, lá no capítulo 4, verso 6, que diz assim: E ele prosseguiu e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, e algumas traduções está por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zorobabel achava que o templo do Senhor seria reconstruído com recursos humanos, com força humana, com braço humano, né? Com capacidade humana, como nós vimos lá em Ageu. Mas o Senhor estava dizendo que a providência dele não depende dos homens. A providência de Deus depende da ação de um ser, o nosso Deus e Senhor Espírito Santo. Quando o Espírito Santo age no meio do seu povo, o sobrenatural acontece. E era necessário que o Espírito Santo agisse para que a casa de Deus fosse reconstruída. Então, todas as vezes que nós queremos fazer a obra de Deus ou queremos estimular alguém a fazer, não devemos obrigar a pessoa.
Não devemos fazer a pessoa se sentir angustiada para fazer aquela obra. Por quê? A obra de Deus não pode ser feita com força humana, né? E nem com poder humano. A obra de Deus tem que ser feita no Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estimular o homem a fazer a sua obra, de nada valerá o homem a fazê-la. A mesma coisa é com respeito à salvação. Às vezes nós queremos obrigar as pessoas a se converterem, a serem cristãos, e não é assim que funciona. Se o Espírito Santo também não converter e convencer essa pessoa, não seremos nós que iremos conseguir fazê-lo. Então toda a obra de Deus não deve ser feita à base do empurrão, na obrigação, no autoritarismo. Não. A obra de Deus deve ser feita pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Amém? Bom, eu quero terminar o devocional de hoje falando sobre o capítulo 6, onde nós vemos novamente uma nova revelação sobre o Messias. No capítulo 6, verso 12, diz assim: E diga-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o homem cujo nome é Renovo. Lembra daquele renovo que nós acabamos de ver lá no capítulo 3? Novamente aqui ele aparece. Então esse renovo, novamente vou dizer, não é uma ação, é um homem, né? E olha que coisa interessante, ele brotará no seu lugar e edificará o templo do Senhor. Jesus disse assim: destrua este templo e em 3 dias eu o reedificarei. E olha que coisa interessante, verso 13: ele mesmo edificará o templo e será revestido de glória. Esse templo que está falando aqui não é um templo físico, está falando do próprio Senhor Jesus. Da mesma forma que Jesus morreu, ele se levantou dos mortos e voltou com poder e grande glória, né? Revestido de glória. Olha que coisa interessante. Esse renovo, né, que é um homem que brota, que reconstrói o templo do Senhor, esse renovo, ele está sentado num trono. Ele domina sobre o trono e ele será sacerdote nesse trono e ele reinará perfeitamente, unindo os 2 ofícios, né? Quais ofícios? O ofício real e o ofício sacerdotal. Somente Jesus pode ser o rei perfeito e somente Jesus pode ser o sacerdote perfeito. Se você está procurando alguém para reinar sobre o seu coração, a pessoa certa é Jesus. E se você estiver procurando alguém que interceda por você com perfeição, essa pessoa também é Jesus. Corra para Jesus, entregue a sua vida para Ele, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor comigo nessa hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos. Cremos que o Senhor tem estado conosco, cremos que o Senhor tem nos dado graça e sabedoria e cremos que o Senhor tem nos abençoado. Te pedimos que o Senhor permaneça conosco, que o Senhor nos fortaleça, nos anime e nos abençoe. Que nessa manhã nós venhamos descobrir que a sua obra não se faz por força, não se faz obrigatoriamente, não se faz à base do empurrão. Não, Senhor. A sua obra deve ser feita na graça e no poder do Espírito Santo de Deus. É Ele quem deve nos estimular, nos fortalecer e nos animar para fazer a sua obra. E que Ele possa estar agora em nosso meio para nos animar, para servirmos ao Senhor com alegria e grande devoção. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Se você tem gostado desse trabalho, deixe o like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal. Amém? Que o Senhor esteja com você e que Ele abençoe essa sua terça-feira.